Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais um Matinais, o que significa então mais uma conversa. E hoje vou ter o estúdio recheado de convidados. Para já vamos falar de música, mas não é qualquer tipo de música. É daquela música que todos gostamos, mesmo que por vezes não saibamos muito bem o valor que ela possa ter, mas no ouvido confesso que sabe bem. E por isso vamos estar à conversa com experientes deste estilo de música, que já vamos saber qual é. Vamos aqui falar então de quê? De um concerto diferente que vai acontecer no próximo dia 1 de julho. O concerto tem como tema assim geral da herança à criação. Também já vamos perceber o que é que isto significa. E depois vai ocorrer em Coimbra. Tem como missão assinalar e marcar os 400 anos da morte de Dom Pedro de Cristo, Crucio de Santa Cruz de Coimbra. E ele vai ser, assim por dizer, o principal, a figura principal deste concerto. A história, vamos agora conhecê-la com os nossos convidados, portanto, venha daí para conhecer cada um deles. Começo por vos agradecer a presença em estúdio e começo por apresentar aqui do meu lado direito Eugénio Amorim, que é professor e compositor. Depois, logo de seguida, temos o maestro Nuno Almeida. Ao seu lado está então Fernando Lapa, é também compositor. E depois temos o Miguel Maduro Dias, é membro do grupo coral Moços do Coro. E já vamos perceber o que é que cada um tem que ver com tudo isto. Para já, queria perceber como é que começa esta história, como é que surge este concerto, Nuno? Bom, este concerto parte de uma investigação em torno da música de Dom Pedro Cristo, que é sem dúvida uma figura emblemática para a música renascentista portuguesa. Estamos neste ano a comemorar os 400 anos da sua morte e para isso eu desenvolvi um trabalho de investigação em torno da sua música, fazendo a transcrição de 4 exemplares da sua obra. Foquei-me muito numa temática mariológica, fazendo então a transcrição de 4 Magnificats. A saber que na época era muito habitual que esses compositores desenvolviam 8 exemplares de uma obra a partir dos 8 tons gregorianos. Acredito piamente que Dom Pedro Cristo também tivesse desenvolvido 8 Magnificats, ainda que eu só tivesse encontrado 4. Com as vicissitudes do passar dos anos, admito que se tenha perdido os 4 exemplares, e então aí estamos a falar numa vertente da herança de recuperar e de permitir voltar a pôr em prática estas obras de Dom Pedro Cristo. Por outro lado, a criação, que foi o convite feito aos compositores contemporâneos para que criassem os 4 exemplares e assim pudesse equilibrar e dar por terminado o lançamento deste projeto. Muito bem, então vamos aqui fazer uma primeira ronda de conversa. Eugénio, como é que viu este convite lançado pelo Nuno? Foi um grande desafio? Como é que foi? Foi um desafio e foi um momento, eu diria, de enorme felicidade, porque veio ao encontro de uma pretensão que eu próprio já tinha e de um certo desígnio que eu entendia que os compositores contemporâneos deveriam ter. E acontece ao longo da história da música, aquilo que se vai fazer, aconteceu várias vezes ao longo da história da música, de muitas formas. Esta é acho que em Portugal é única, e por isso mesmo é de louvar imensamente, porque permitiu que os compositores, utilizando algumas ideias que vêm da tradição que Dom Pedro Cristo pôs em prática, fazerem obras novas, de fundo completar o tal ciclo. Para mim foi particularmente gratificante, porque era algo que eu via sempre como que todos nós devíamos praticar, de alguma forma. Não ter medo, não olhar para o passado só como uma coisa estanca, que ficou lá atrás, quando na melhor das hipóteses podemos dar a conhecer agora, mas como uma fonte de informação, uma fonte de ideias para uma composição que se pode fazer hoje com outros meios, com outras escritas, com outras harmonias, com outros processos. E aderir logo, porque eu achei que o projeto era, de facto, brilhante. E logo.
Fernando Lapa, o que é que o cativou mais neste projeto? Posso ser suspeito no que vou dizer agora, mas eu já, por razões várias, em grande parte por minha iniciativa, já musiquei este texto do Magnificat, esta é a quarta vez. Portanto, parece que sou uma pessoa muito experiente em Magnificats. Curiosamente, nos dois primeiros fui eu que escolhi, mas no anterior não. Eu gosto muito do texto do Magnificat, aliás, dos textos bíblicos e sobretudo do Novo Testamento, do ponto de vista poético, do ponto de vista, em todos os aspectos, mas também do ponto de vista da mensagem, do que diz, a forma como se diz, em qualquer língua, é um texto fantástico. Tem assim, partilhar alguma coisa com o Sermão da Montanha que podia tentar colocar no mesmo plano, mas são de facto dois textos do ponto de vista, digamos, poético e daquilo que está lá dentro, são textos muito fortes e eu sempre me identifiquei muito com eles e, portanto, quando pude escolher alguma coisa, sobretudo nos domínios da música sacra, tendi para o Magnificat. E, portanto, quando o Nuno me veio falar disto, eu só disse que já parecia uma espécie de promessa, porque este é efetivamente o quarto. Isto não acontece por nenhuma premeditação, porque, como eu digo, são respostas, em qualquer dos casos, a pedidos que me fizeram de comunidades, de instituições, etc. Agora, a designação, a escolha do texto, de facto, em dois deles foi minha. E, portanto, seria uma revisitação de um universo que eu conheço muito bem e que, para mim, para além de todas as referências que nós tínhamos, e nós temos todos muitas, quem está um pouco relacionado com este tipo de música, mas o Magnificat de Barret, de facto, de todos os que se escreveram até hoje, é a referência, ainda hoje para mim e, portanto, é uma obra fabulosa. Talvez, eu às vezes digo que é difícil dizer qual é a maior obra de Bach, de facto, mas tem esse cunho, de facto, e portanto, desse ponto de vista, musicar um texto destes é, de facto, um desafio grande, mas é, ao mesmo tempo, também olhar para uma forma de ver a fé, de ver tudo aquilo que está contido nesta música, de uma forma muito profunda, muito, às vezes um pouco mais exterior, mas eu gosto mais sempre da leitura mais interior e mais... E por isso a proposta do Nuno, que é de uma proposta mais camarística, portanto com formações mais pequenas, e me agradou particularmente, e sobretudo porque é o assumir do canto sem qualquer suporte instrumental. Os outros Magnificats tinham órgão, outros têm um órgão positivo, etc. Têm outros instrumentos, mas este não, de facto, era uma experiência que me faltava. Eu só demorei um bocadinho de tempo a decidir, porque aconteceu numa altura mais complicada para mim em termos de trabalho, mas o espírito estava lá, e, portanto, desse ponto de vista, fiquei contente e agradeço ao Nuno a confiança. Assinalou aí a fé. Sim. E o interior. Onde é que está esta fé nesta composição? Na que eu fiz ou no texto? Na que fez. É difícil dizer isso assim, resumido, porque isso normalmente, se está na música, e eu tento que esteja, de facto. Eu sou, de facto, uma pessoa que acredito naquilo que escrevi lá e naquelas palavras que estão lá. Acho que é um dos textos fundadores da minha fé também, assim, da forma como eu creio, sim. Eu há bocadinho falei do Sermão da Montanha, que seria um outro ponto, que diz mais ou menos a mesma coisa, em traços muito largos diz. E portanto, eu procurei traduzir isso, eu diria talvez de uma forma mais singela, porque o anterior tinha sido um Magnificat que eu escrevi para pequenos cantores, um grupo de pequenos cantores de Esposende, com órgão positivo, é também um formato pequeno, mas apesar de tudo tem mais nuances do que tem este formato. Este formato é mais austero, e agradou-me também essa austeridade, porque me obrigou, a mim, compositor, a pensar nas coisas de uma forma mais essencialista, como se não houvesse muito mais coisa, e, portanto, tirar a partida efetiva daquilo que existe. Eu não sei se consegui, bom, vamos ver, mas, de qualquer forma, o esforço é esse, o esforço é de ser simples, sim, a palavra é simples, ser simples, a traduzir essa realidade. Mas é muito mais importante depois a música, espero eu, do que aquilo que eu possa dizer sobre ela. Muito bem, enquanto mais não seja dia 1 de julho, teremos a oportunidade de ouvir. Depois, Miguel faz parte do grupo coral Moços do Coro. Fale-nos só assim um bocadinho deste grupo. Quem são os Moços do Coro, afinal? Portanto, esse grupo vocal foi criado pelo Nuno especialmente para este projeto. E foi com muito agrado que aceitei o convite.
são felizmente, pessoas também, grande parte da Universidade de Aveiro e, portanto, colegas ou pessoas que já estava mais habituado a trabalhar com. E realmente, Moços do Coro, no fim de contas, vai buscar o contexto que se vivia na altura de Dom Pedro de Cristo também, essa ideia de pessoas mais jovens também, muitas vezes, e simplesmente a nomenclatura que era dada a esse grupo que depois interpretava estas obras, e que dá um toque muito interessante ao projeto também, e nota-se o conhecimento e a investigação que também o Nuno teve para criar este projeto. Portanto, ligando também um bocadinho àquilo que aqui que os professores e compositores estavam a dizer, como executante tem sido muito interessante ler estas partituras, porque são abordagens diferentes, apesar do texto ser o mesmo, e é isso que liga todo o projeto, não é? São escritas diferentes que resultam em vocalidades diferentes e, portanto, da perspectiva de quem está depois a cantar e a pôr essa música, a dar vida a essa música, é um desafio e tem sido muito interessante. É uma música excelente que estamos a interpretar e isso é sempre um gosto com amigos e colegas e com melhor música, boa partitura, ainda melhor. De alguma forma, Miguel, sentem assim um pouquinho um peso maior da responsabilidade neste concerto porque ele vai, de facto, da herança à criação? Sim, e continuando com aquilo que eu estava a dizer, sendo 4 obras de Dom Pedro de Cristo e depois 4 contemporâneas, naturalmente temos de olhar para a escrita de uma forma diferente. Não podemos, temos de nos adaptar às épocas, não é? E, portanto, sim, é uma responsabilidade não só porque são poucos elementos, nomeadamente nestas obras contemporâneas, muitas vezes cada um de nós está a cantar individualmente uma voz. São pequenas nuances, mas existe aí uma responsabilidade em que cada membro tem de estar muito seguro e é interessante, desse ponto de vista, este tipo de projeto. Mas depois, naturalmente, olhar para as diferentes partes do texto e das épocas, é preciso olhos sérios e responsáveis a olhar para cada nota. Sim. Muito bem. Nuno, em termos da distribuição de trabalho, por assim dizer, foi opção de cada um ou o Nuno disse logo, não, o Fernando Lapa faz isto e o Eugénio Amorim faz aquilo? Sim, numa fase inicial, o ponto de partida foi as obras que de facto foram levadas até aos dias de hoje de Dom Pedro Cristo, os tons que Dom Pedro Cristo trabalhou. E depois fui sondando individualmente cada um e fomos preenchendo até ter o cardápio total para esta maravilhosa, os tons todos eles trabalhados. Eugénio, neste trabalho que é preciso fazer, como que trabalho de casa para que no dia 1 possa haver, de facto, este concerto, quais foram as maiores dificuldades, uma vez que estamos a falar de peças com muitos anos já, mas que são transcritas dentro daquilo que é também depois o seu sentir contemporâneo? Eu vi como desafio, mais que propriamente um problema, acho que de facto, daquilo como tinha dito anteriormente, o Magnificat é de facto um texto fantástico. Eu estou, por exemplo, neste momento, ao contrário do meu caro amigo Fernando Lapa, eu estou ainda na fase inicial, estou a escrever agora um outro Magnificat para um agrupamento, um coro misto a 4 vozes, 4 trompetes e tímpanos e órgão. E tenho um pedido, imagine-se, para um outro Magnificat. Chegas aos 6. Aos 8, aliás, perdão. O Magnificat também é para mim um problema sério, porque no ano passado tive uma oportunidade de participar numa conferência sobre música em Roma. E qual foi a primeira... Como é que eu iniciei a conferência? Com o Magnificat de Bach. E foi por isso que quando o Fernando Lapa estava a falar um bocado, eu estava aqui a roer-me todo, porque é de tal maneira marcante, é uma obra de tal maneira marcante. Eu conheci a obra com 12 anos.
E ficou de tal maneira marcada que eu não tenho problema nenhum em dizer que muito da minha fé deu a essa obra, não é? Porque isto de fé, eu nunca sei muito bem como definir a fé e como é que se chega lá. Eu acho que também aqueles que tentam definir normalmente não conseguem muito bem. Pela música eu consigo perceber mais facilmente. E quando ouço certas obras e digo, se alguém escreveu isto está aqui um mundo por outro lado, um mundo fantástico, portanto a fé está no inefável destas obras. E bem que este Bach é absolutamente incomparável. Talvez o primeiro momento de dificuldade fosse eu esquecer-me de Magnificat de Bach. Mas não foi difícil porque, dentro da lógica de seguir algumas ideias, alguns paradigmas que estavam em Dom Pedro de Cristo, eu agarrei-me a algumas das ideias e fui desenvolvendo. Confesso, no início da obra, como é também muito frequente, mais próximo, um bocadinho mais estrito nas técnicas, fui soltando um bocadinho mais, mas vi como um desafio e não como um problema. Muito bem. E, Fernando, também alguma dificuldade pelo meio ou foi tudo fluindo e foi fácil chegar a este texto? Quer dizer, é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Fácil no sentido em que há sempre soluções musicais para problemas concretos que aparecem, portanto. Ou pelo menos tentamos que haja, claro. Mas depois, há por outro lado a questão também do enfoque particular destas obras, que são de facto bastante diferentes, pela razão de facto do projeto inicial ser portanto, seguir o Dom Pedro de Cristo e, portanto, preencher o espaço que tinha ficado em aberto nos Magníficos, aquele trasquito e que não conhecemos. E, portanto, esse lado, de alguma forma, serviu para, não digo para condicionar, mas para criar um pouco o enquadramento deste trabalho. Para mim foi, mais do que propriamente experimentar outra coisa qualquer, porque há sempre possibilidade de pegarmos um texto e de fazermos da outra maneira que não experimentamos. Hoje está a experimentar isto também, vai fazer mais vezes, mas aconteceria com outro texto qualquer também, sobretudo aqueles textos que são muito revisitados. Há soluções musicais, como dizia há bocadinho, que permitem que as coisas tenham, digamos, encontrem o seu espaço, mas, de facto, aqui é preciso, naturalmente, estar aqui, o facto de ser, por exemplo, um coro à capela é também uma condicionante importante. E não é condicionante no sentido de tirar espaço, ajuda, no fundo, a criar um enfoque. Depois também a questão da utilização, que é também típica da música e da polifonia renascentista, que é a alternância com o coro de canto gregoriano e com a polifonia, que é também um dos elementos característicos deste projeto e que me agradou muito e que, de facto, nas outras experiências que tinha feito, tinha trabalhado de uma forma mais solta e mais livre. E, portanto, isto são, de alguma forma, elementos que ajudam, mais do que a condicionar, a criar o espaço onde se trabalha. Eu não me senti, digamos, desse ponto de vista, limitado ou constrangido a nada. Agora, o facto de pensar, no fundo, no conjunto das obras e na forma como elas vão... Porque eu julgo que vai haver aqui um diálogo, não sei exatamente se a apresentação é alternada, se é... Não sei exatamente ainda como é que vai acontecer isso, mas, de alguma forma, pode fazer sentido que uma peça do Dom Pedro de Cristo seja, no fundo, confrontada com outra leitura qualquer. Pronto, desse ponto de vista, o texto é sempre o mesmo, portanto, desse ponto de vista, o que vão acontecer é 8 leituras diferentes e as próprias leituras do Dom Pedro de Cristo são diferentes elas próprias entre si, portanto, desse ponto de vista, como acontece com outros compositores que escreveram, estou-me a lembrar do Manuel Cardoso, outro grande compositor também desse período, um pouco posterior, mas que também tem os Magnificat em todos os tons e que são, de facto, obras em que se percebe que há um fundo comum, que é um pouco a linguagem da época, mas que é também o próprio estilo pessoal e as características da música portuguesa da altura, mas depois, por outro lado, há muitas nuances em relação ao próprio texto e à forma como ele é tratado num ou noutro momento. Muito bem. Nuno, o que é que vai acontecer dia 1 de julho? Que concerto é que estamos aqui a falar? Porque temos aqui 2 coros, não é? Exatamente. Portanto, o que é que vai acontecer? Tal como o professor Fernando Lapa estava a dizer agora, irá acontecer permanentemente esse diálogo entre os tempos que nos foram deixados por Dom Pedro de Cristo e por os tempos que nos estão agora a ser dados por estes compositores que, de uma forma estupenda, e quero desde já publicamente agradecer, aceitaram este projeto em condições tão precárias, mas que de facto trabalham e procuram dedicar-se, pelo bom nome da música,
e abraçam estes projetos. E está aqui representado, sem dúvida, o professor Fernando Lapa e o professor Eugénio Amorim, mas ainda temos outros dois compositores, que é o professor João Santos e o Paulo Banaco, que são de uma geração mais recente, e eu procurei aí também poder, dentro do mundo dos compositores contemporâneos, dar duas visões de personalidades que nos são muito queridas, com bastante experiência, que são uma referência para nós, e duas visões mais recentes. Então é isso que se poderá ver no dia 1, não só o diálogo constante entre a música de Dom Pedro Cristo e a visão, portanto, a visão do Magnificat por Dom Pedro Cristo e pelos compositores contemporâneos, como ainda também a participação de dois coros, e acontecerá essa prática alternada, a prática do diálogo de canto-chão, de canto gregoriano, com a polifonia e a obra e as partes trabalhadas. E acho que é um concerto memorável que iremos procurar da melhor forma fazer memória aos 400 anos da morte de Dom Pedro Cristo. Olhando, o tempo corre, mas olhando para a atualidade, é este tipo de iniciativas que pode levar a uma outra educação para a música sacra por parte da população, mais em termos gerais e esquecendo aquela parte mais estrita que já está virada para este setor, mas que não merece a música sacra ser mais abrangente? Eu acho que é um contributo sério. Depende muitas vezes da atitude que as pessoas que podem recepcionar esta música tiverem perante ela. Aquilo que me parece, primeiro que tudo, é um projeto com uma consistência muito grande e por isso merece, no mínimo, ser ouvido e depois as pessoas terem a sua opinião. Por outro lado, é evidente que todo o trabalho que há a fazer ao nível da música sacra no nosso país, nos dias que correm, é muitíssimo vasto, é muito grande, mas este é um trabalho que, se alguns veem, e eu aqui não fujo à questão, como uma coisa algo arcaica, buscar música do passado, depois de influências, coisas assim, eu vejo como algo futuro, porque passado já é muita da música que se ouve todos os dias, de muito má qualidade nas nossas igrejas, não é? Portanto, este é um projeto que parece do passado, mas para mim é do futuro. E espero que, sinceramente, as pessoas, e não estou a querer condicionar a opinião, mas que as pessoas tentem fazer esse esforço. E isto, para mim, é por isso que eu gostei imenso do projeto. Porque é exatamente olhar para a frente, não é olhar para trás. Que pode ser visto como olhar para trás, mas não é. E Fernando, que opinião tem? Eu acho, aliás, tenho dito isto, eu não tenho nenhum fórum especial para dizer estas coisas e, portanto, também nem tenho essa função sequer, mas eu acho que a Igreja não pode ter medo de assumir este espaço e este lugar e de se afirmar também aqui. Não sei se tem sido sempre assim, não sei se tem sido, enfim, pronto, há aqui voluntarismos, há decisões, digamos, superiores, há inferiores, etc. Há aqui muitos planos, digamos, de atuação, mas é um facto que nós sentimos que esta música, a Igreja deve ocupar este espaço regularmente, não deve passar isto para terceiros. Isto deve ser uma tarefa dos músicos, e não só dos músicos, mas de todas as pessoas que têm capacidade de decisão. E, desse ponto de vista, este projeto, o Eugénio estava a dizer isso de uma forma que eu não consigo dizer melhor, mas que é profundamente verdade para mim, que é, olhando para este projeto, que nasce um pouco à volta da figura de Dom Pedro Cristo, que é uma figura, digamos, como se diz hoje, incontornável, é uma palavra, enfim, também um bocadinho, da música portuguesa, que é. Pode-se pensar que isto está um bocadinho voltado para trás, voltado para a história, e de facto também está. Mas não há futuro sem passado, não há investigação, não há vanguarda sem tradição, não há. E, portanto, desse ponto de vista, este projeto, nesse aspecto, até parece um projeto exemplar, porque, inclusivamente, aproveita um pouco aquilo que a história nos deu, que é, nós não conhecemos os outros Magnificates do Dom Pedro Cristo, se eles há escrito ou não, também não se sabe, de qualquer forma, é possível que tenha escrito, porque outros compositores o fizeram. Agora, é uma forma de, no fundo, não é preencher os buracos que a história deixou, mas é, no fundo, aproveitar esse espaço para, já agora, chegar à tradição e criar modernidade, a partir da tradição. Eu acho que isto é exemplar. Muito bem, o tempo voou e nós temos que terminar a nossa conversa, mas vou dar assim 10 segundos a cada um de vós para deixar um pensamento final, começando ali pelo Miguel. Muito bem, e dando seguimento também a esta conversa, como executante, como cantor,
Acho que também é interessante o facto deste texto, apesar de ser, logicamente, de uma importância enorme para a fé, acho que os compositores conseguiram escrever obras suficientemente diferentes também, aliás, bastante distintas entre si, e mesmo para quem tenha alguma dúvida na fé e que, pronto, acho que quer algum conforto, quer algum conforto em algum sítio, acho que também podem aproveitar este concerto. A música será de qualidade, esperemos que os executantes estejam também a cantar ao nível da música. O texto é ótimo, o ambiente é excelente e, portanto, acho que estão reunidas todas as condições para termos um excelente dia, uma excelente tarde. Muito bem. Voltando ao ping-pong, Fernando, o que é que fica de pensamento final? Eu só dar os parabéns ao Nuno, porque é um projeto excelente, excelente, e agradecer-lhe naturalmente o facto de me terem incluído nele e esperar que isto corra bem, porque eu acho que sim, acho que para quem pensa assim e quem faz assim, isto vai correr bem. Muito bem. Eugénio? Eu começo por ter a certeza que o Nuno vai dar o melhor, porque todo o projeto foi apresentado, e agradeço-lhe o projeto e a possibilidade de participar nele, foi apresentado com uma seriedade e com uma clareza que revela um momento muito claro, um momento muito... Sendo um jovem, muito jovem, tem uma clareza da maneira como encara as coisas que eu estimo imenso. É um recém-amigo, mas fico muito grato por isso. É um prazer e por outro lado, é de facto um desafio e acho que é quase pormos no trabalho da Igreja, que é de oferecer coisas boas. Nós, independentemente independentemente da recepção que as coisas possam ter, é nosso dever oferecer coisas boas e interessantes. E estou convencido que um dia assim vai ser. Muito bem. Nuno? Resta-me agradecer a toda a gente que de facto abraçou este projeto e, em poucas palavras, incentivar a que todos acorram à Igreja de Santa Cruz no dia 1 de julho, pelas 16 horas, onde poderemos, em conjunto com toda a gente que nos queira ouvir, partilhar este momento e revisitar Dom Pedro de Cristo, viver com a presença destes compositores contemporâneos os dias de hoje, porque de facto a relação de herança-criação é o futuro da música sacra, acredito. Muito obrigada aos 4 por terem vindo. É assim que vamos finalizar esta nossa conversa matinais, já longa, mas contudo a não perder. Dia 1 de julho, um concerto da herança à criação. Vai assinalar os 400 anos da morte de Dom Pedro Cristo, este magnífico compositor que deixou então todos estes meus convidados em estúdio embevecidos por aquilo que é uma Magnificat. Sem dúvida, todos ficamos. Portanto, é não só um ato de ouvir, mas eu diria mais, é mesmo um ato de fé. Dia 1 de julho, a não perder, na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, a partir das 4. Portanto, o melhor é chegar mais cedo. Quanto a nós, até amanhã e fica bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.